Centro de massa. Explicação do conceito de centro de massa. O centro de massa é um ponto que representa a posição média de um sistema de partículas ou um objeto extenso. É um ponto imaginário que simplifica a descrição de um sistema complexo, considerando-o como uma única partícula. O centro de massa não precisa corresponder a uma partícula física real. Ele é uma convenção matemática que nos ajuda a analisar o comportamento do sistema como um todo. Determinação do centro de massa em sistemas de partículas. Para determinar o centro de massa de um sistema de partículas, é necessário considerar as massas individuais de cada partícula e suas respectivas posições. O centro de massa é calculado usando uma fórmula matemática que leva em conta as massas e as coordenadas das partículas. Para um sistema discreto de partículas, o centro de massa é determinado pela média ponderada das posições das partículas, levando em consideração suas massas. Discussão sobre o comportamento do centro de massa em diferentes situações. O comportamento do centro de massa depende das forças externas aplicadas ao sistema. Em sistemas isolados, onde não há forças externas resultantes, o centro de massa permanece em repouso ou se move em velocidades constantes de acordo com a lei da inércia. No entanto, quando há forças externas desequilibradas atuando sobre o sistema, o centro de massa pode acelerar ou sofrer deslocamentos. Aplicação do conceito de centro de massa em problemas de física. O conceito de centro de massa é amplamente aplicado em problemas de física, especialmente na mecânica. Por exemplo, ao analisar o movimento de um objeto sujeito à força gravitacional, o centro de massa desse objeto segue uma trajetória determinada pelas forças aplicadas. Além disso, o estudo do centro de massa é fundamental para analisar colisões, rotação de corpos rígidos e equilíbrio de sistemas complexos. Exemplos de sistemas simétricos e assimétricos em relação ao centro de massa. Um sistema simétrico em relação ao centro de massa possui uma distribuição de massas igual em ambos os lados do centro de massa. Nesse caso, o centro de massa está localizado no ponto médio do sistema ou em um eixo de simetria. Por outro lado, um sistema assimétrico apresenta uma distribuição de massas desigual em relação ao centro de massa. O centro de massa de um sistema assimétrico pode estar deslocado em relação à geometria do objeto. Essas explicações são importantes para compreender o conceito de centro de massa e sua aplicação na descrição de comportamentos de sistemas físicos compostos por múltiplas partículas. O centro de massa é uma ferramenta poderosa que simplifica a análise de sistemas complexos, permitindo uma compreensão mais clara do seu movimento e comportamento geral. Sistemas de partículas. Explicação do conceito de sistemas de partículas. Um sistema de partículas é um conjunto de duas ou mais partículas que interagem entre si através de forças. Essas partículas podem ser objetos físicos reais ou elementos abstratos usados para simplificar a descrição de um sistema complexo. O estudo de sistemas de partículas é fundamental para compreender o comportamento coletivo de sistema físico. Discussão sobre o comportamento do sistema de partículas. O comportamento do sistema de partículas é determinado pelas forças que atuam entre as partículas e pelas leis físicas que regem essas interações. As forças podem ser da natureza gravitacional, eletromagnética, elástica ou qualquer outra força de interação física. O movimento do sistema de partículas é influenciado pelas forças internas entre essas partículas, bem como por forças externas aplicadas ao sistema. Apresentação das equações de movimento do centro de massa. As equações de movimento do centro de massa descrevem a trajetória do centro de massa em um sistema de partículas. O centro de massa é calculado como a média ponderada das posições das partículas, levando em consideração suas massas individuais. As equações de movimento do centro de massa são baseadas nas leis do movimento, como a segunda lei de Newton e nas interações entre as partículas do sistema. Aplicação do conceito de sistema de partículas em problemas de física. O conceito de sistema de partículas é amplamente aplicado em problemas da física, especialmente na mecânica clássica. Por exemplo, o estudo de movimento dos planetas em um sistema solar envolve tratá-los como partículas e analisar as interações gravitacionais entre eles. Além disso, sistemas de partículas são frequentemente utilizados para descrever colisões, movimento de projéteis, comportamento de fluidos e muitos outros fenômenos físicos. Essas explicações são cruciais para compreender o comportamento de sistemas de partículas e sua descrição através das equações do movimento de centro de massa. O estudo de sistemas de partículas é essencial para analisar o movimento coletivo de objetos e entender as leis físicas que governam esses sistemas complexos.